Cineclube estava no programa de governo do prefeito Roberto Valadão, na gestão dele de 2005 a 2008, né? Estava no programa de governo. Quando eu fui convidado para ir para a Secretaria de Cultura, já haviam 2 ou 3 pessoas consultadas a respeito do cineclubismo. Havia uma pequena confusão, né, entre cineclube e cinema de arte, que é uma coisa normal. Quando me foi falado sobre o cineclube, eu fui buscar o que era realmente. Aí fui ver o programa de governo, estava lá, cineclube, como estava para também criar o Clube do Choro e vários outros. Sempre cineclubismo foi informal, né? Sempre uma coisa informal, uma coisa meio pirata, né? Só que eu estava dentro de uma Secretaria de Cultura e esse cineclube ia ser criado, apesar de ser independente, dentro de uma Secretaria de Cultura. Então nós tínhamos recursos para o quê? Fazer um cineclube formal. Foi o que nós fizemos. Então, mas estava ali a participação de todos dessa época da Secretaria de Cultura, apoio do prefeito, apoio no momento do secretário de Cultura. E o nome, claro, o nome foi unanimidade, porque Jesse ainda era um dos maiores nomes do cinema brasileiro, né? Principalmente no sentido quantitativo, principalmente de produção, né? O Jesse sempre foi um elemento de produção do cinema brasileiro, que até então o cinema, sabe, no brasileiro não tinha essa ideia de que tinha que ter estúdio, produção, para ter continuidade. O principal de um cineclube é o respeito à opinião do outro. É um debate democrático, não envolve política nem religião. É um debate democrático. Você tem que respeitar a opinião do outro, a visão do outro. Fazendo isso, você, mesmo sendo antagônicos em assuntos, se cria uma amizade fantástica. E foi o que aconteceu, né, com os primeiros elementos do cineclube. Mas eu não tive essa dificuldade de ter que... Claro que havia pessoas que... mas isso não é um filme para cineclube. Não, qualquer filme é para cineclube. Porque o que vale é a opinião da pessoa, é a visão de cada um. Então não é uma crítica especializada, não é nada que vai indicar o filme. São as pessoas comuns que assistem, que vivem de uma maneira comum. Então não tive essa dificuldade, graças a Deus. Após convidar Jesse Valadão, que eu já o conhecia e usufruía da amizade da família, para mim foi fácil isso. Ao convidar Jesse Valadão e ter, né, ele aceito vir fundar o cineclube e ser o presidente de honra, ficou tudo mais fácil por ser dentro de uma secretaria e com o apoio do governo municipal. Esse apoio facilitou imenso, né? Facilitou demais, mas a independência estava preservada. Nós criamos fizemos uma diretoria, né, no dia da fundação, já fizemos essa aclamação da diretoria completamente independente. Eu nasci num prédio que era em cima, ficava sobre um cinema. Era o Cine Santo Antônio. E no Guandu, na rua Professor Quintiliano. Os fundos do cinema, eu tinha acesso pelos fundos do cinema, pela lateral da minha casa. Além de tudo, o meu pai exibia, tinha as sessões em casa.
Tudo isso eu acho que contribuiu muito para fixar. Essas sessões em casa eram só com a família? Ou... Só com a família, só com a família. Não me lembro de outros. Família grande? 5 filhos, né? Pai e mãe. Família razoavelmente, para os padrões de hoje, grande, né? Já era um pequeno cineclube. Ah, já era um cineclube, né? Eu chorando, os outros rindo. Ninguém fica assim sem motivo. Só diante de alguma coisa que assusta a gente. Diante de alguma coisa que a gente julga grande demais. E aí, a partir dos anos 70, que começa o envolvimento com o cineclubismo já, né? Dos anos 60, né? Final dos anos 60, né? Começa... Porque aí o cineclube vai começar com Michel Miss. Eu sempre gostei muito de cinema, mas eu só fui aprender realmente cinema com o Beto, com Carlos Roberto de Souza. O Beto costuma dizer que eu fundei o Cineclube Glauber Rocha. Realmente eu participei da fundação, mas ele também, uma opção de gente, né? Nós criamos o Cineclube por 1965, passamos um filme do Alex Vianney, se eu me lembro bem, foi o primeiro filme que nós passamos. Naquela época, projeção mesmo, 35mm, tudo direitinho. Veio do Rio, as latas vieram do Rio e foi um barato. Beto, parabéns para você, parabéns por esse maravilhoso, essa iniciativa maravilhosa que foi a criação do Cineclube Jesse Valadão. Grande abraço, meu irmão. Eu fiz muamba pra você gostar de mim. Fiz pé no canjerê e não sei porquê você não acreditou, zombou do meu sofrer. No Grêmio do Liceu a gente já tinha o pequeno informativo que eu era um dos responsáveis. E ali eu colocava conteúdos de cinema para complementar aquele jornalzinho A Voz do Grêmio. Depois nós criamos um jornal que era isso aí também com o Michel Miss, o Jorge Luiz, o Elias Murad, um grupo grande. Nós criamos um jornal chamado O Estandarte. Quando Michel Miss é um dos fundadores do Cineclube Glauber Rocha. E ele conseguia, né, em película, né, e a gente exibia em 16mm. Bom, depois ficou muito difícil trabalhar assim, que se reunir era uma coisa perigosa, era uma coisa que você... Enfim, uma imbecilidade, né, que todos sabem. Depois um grupo permaneceu aí, eu lembro do professor José Erkenhoff, entre outros, dar continuidade ao Cineclube Glauber Rocha. O que se fazia? Você escolhia um filme, uma sala comercial, nós íamos lá, assistíamos, independente, não íamos juntos, e depois reuníamos para conversar sobre o que tínhamos assistido. Essas reuniões eram aleatórias, né? Eram em lugares ali. Mas eu me lembro bem que nós conseguimos nos reunir com mais frequência e facilidade, graças ao José Américo Mione, que era diretor da Rádio Cachoeiro. Então ele nos cedeu uma sala para que a gente pudesse conversar. Só conversar sobre o filme que nós tínhamos assistido, ou seja, num domingo, uma sessão de domingo, né? Então nessa época vocês ainda assistiam no cinema e só se reuniam para conversar de só para conversar. Assistimos, né? Um indicava o filme, todo mundo ia assistir, independente, numa sala comercial, ou seja, no Cine Cacique ou Cine Broadway, né? Depois nós nos reuníamos, seria numa segunda ou na terça-feira, para conversar sobre o filme. O que eu fiz, mas depois foi que Michel Miss mandou dois rapazes, que confesso que eu não me lembro o nome, né? Ele me pediu que eu os recebesse em Cachoeiro e conseguisse para que eles realizassem uma sessão. Aí,
mais ou menos de caráter cineclubista, né? E eu fiz, conseguia o Cine, na época o Cine São Luís, depois mais tarde conhecido como Cine Plaza, eu consegui ali para fazer a exibição do filme que os dois rapazes tinham, eu sinceramente não lembro o nome deles, e o filme na realidade era Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, baseado no Graciliano, né? Bom, o que acontece? Que eu consegui a sessão, nessa época eu tinha já, assim, eu já era um empresário, então convidei pessoas e tal para assistir o filme, né? E consegui encher lá o cinema. Só que tinha um ato político nesse filme, e o Michel não me falou, senão eu estaria mais bem preparado. O que acontece foi que, não sei quem lá denunciou, eu tive que interromper a sessão e sair todo mundo correndo, porque deu Polícia Federal, por conta da exibição de Vidas Secas no Cine Plaza. Só pela exibição? Estava exibindo, os rapazes ainda iam falar. Eles queriam falar no início, acho que eu não entendi que tinha uma proposta. Se eles tivessem falado no início, eu falei, não, espera, vamos deixar, vamos exibir, depois a gente conversa, né, que é o natural, né? Mas eu acho que eles já sabiam que ia acontecer alguma coisa, eles já tinham. Uma obra fantástica, Vidas Secas, né? Gerson Valadão não é nascido em Cachoeiro, mas é o cara que... E isso não tem esse negócio, né? Esse bairrismo bobo, nasceu aqui, não, isso não tem nada a ver. A maior prova é Gerson Valadão e outros, né? Que o amor que ele tinha a Cachoeiro Itapemirim. Aqui ele se criou, a família toda, né? Esse temos depoimento, né, dele. Tanto que ele pediu para... O que ele foi? Já estava lá. Queria ser enterrado em Cachoeiro. E o foi, né? Nós perdemos, infelizmente... Foi, inclusive, no mesmo ano... No mesmo ano, então, o Jesse, nós fundamos o Cineclube... Ele veio fundar o Cineclube em 22 de junho, né? Próximo às festividades de Cachoeiro. E nós o perdemos. E nós tínhamos projetos e mais projetos. E ele sempre incentivando. O projeto do Cineclube, ele tem uma finalidade maior. Ele está aqui para apreciar, divulgar toda a cultura audiovisual e cinematográfica, sob todas as suas formas, e promover a pesquisa, a prospecção e recuperação de qualquer material audiovisual. Em Cachoeiro nós já temos muitos cineastas amadores que necessitam desse apoio. Enfim, o sonho dele era ter uma sessão no Teatro Rubem Braga, né? Uma exibição de um dos filmes dele. E trazendo a Darlene Glória, que tem uma carreira muito parecida com a dele, né? Uma história de vida parecida com a dele dentro da parte artística, né? A Darlene também não é nascida em Cachoeiro, mas é considerada de Cachoeiro. Inicia suas atividades na Rádio Cachoeiro, depois vai para o Rio, né? Vai para o teatro, vai para o rádio, vai para o teatro, vai para o cinema. Muito parecida com... E fez N filmes com o Jesse. Meu nome é... Circulando. Estou sabendo de você. Então, um dos projetos dele que a gente conseguiu realizar foi esse, de exibirmos um filme dele com a Darlene no Teatro Rubem Braga. Foi um dos projetos que ele queria. Infelizmente fizemos sem a presença dele, né? Mas uma homenagem póstuma ao Jesse. A perca dele tão rápida, né? Porque ele veio a falecer em novembro de 2006, né? Foi uma perca muito grande para o Cineclube, porque ele cobrava muito. Ele ficou muito feliz de ser o presidente de honra, né?
indagava se isso, se indagava, né? E você perguntava, isso aí é uma coisa de, tipo, como eu falei, unanimidade, todo mundo quis isso mesmo, todo mundo aceitou. Claro, já, todo mundo aceitou. Não houve ninguém, vamos colocar outro nome, não. Todo mundo foi um consenso geral, né? De ter o nome dele no Cineclube, do Gesso. Então, perdemos ele em novembro desse mesmo ano, mas demos continuidade, né? Assim, depois o filho dele nos deu cópias, né? Nos deu as cópias dos cartazes, a maioria dos filmes dele, né? Fizemos até uma exposição desses cartazes e deu para o Cineclube pelo menos 20 filmes do Gesso. Eu sou um dos poucos homens vivos que dou nome a um logradouro público em Cachoeiro de Itapemirim. É muito difícil isso no Brasil. Geralmente as homenagens são feitas depois da morte. Estou recebendo hoje esta honraria, que é também um resgate da cidadania do povo de Cachoeiro. O Cineclube é um dos primeiros cineclubes do Espírito Santo a ser formal. Então isso é muito importante, porque às vezes para que os outros cineclubes também se tornassem formal, né? Para poder receber os recursos, né? É sempre necessário, eu falo isso muito para o Lucas, né? Apesar de eu ser sempre a pessoa que aparece, graças a Deus não vou ser mais, vão ser vocês. O Cineclube deve e foi construído através de muitas pessoas. Então essas pessoas têm que ser reconhecidas, né? É claro que sempre tem um que se destaca, um que aparece, um que faz quer dizer, um que representa esses outros elementos. Mas tem que lembrar sempre que nós temos baluartes, grandes baluartes do Cineclube. Pessoas comuns como eu, que se dedicaram a ter um Cineclube, o Cineclube Gesso Valadão, e que você vê como o tempo é efêmero, né? São 15 anos. Mas agora tem uma geração nova, que são vocês, né? O Lucas, o Vitor, o Gesso, entre outros. Isso é preciso destacar essas pessoas. Né? Quando essas pessoas entenderam que é Cineclube, não adianta que você não vai ficar famoso por você fazer parte do Cineclube, né? Não é a fama. Muitos desistem, né, porque não vê notoriedade. Mas é a satisfação pessoal, né, de participar, de fazer, né, levar conhecimento, receber o conhecimento e dividir isso. Isso aqui é uma homenagem da equipe do Cineclube Gesso Valadão a todos esses anos dedicados ao cineclubismo, uma forma de agradecimento bem singelo, mas de coração. Obrigada, Tio Gesso. Obrigado a você. Eu nem mereço mais que seja para todos aqueles que eu citei. Não vou falar todos os nomes, porque são muitos nomes. Já vai emocionar. Obrigado. Vou ter que ler com a leite. Uma homenagem ao membro fundador do Cineclube Gesso Valadão, Beto Souza, pelos anos dedicados ao cineclubismo em Cachoeiro de Itapemirim. Falar sobre sonhos é como falar de filmes, uma vez que o cinema utiliza a linguagem dos sonhos. Anos podem passar em um segundo e você pode ir de um local para o outro. É uma linguagem feita de imagens. E no verdadeiro cinema, cada objeto e cada luz significa alguma coisa, como em um sonho. Federico Fellini, equipe Cineclube Gesso Valadão. Muito bom. O senhor merece. Obrigado, querido. Dedico a todos vocês que vão dar continuidade. E vão dar continuidade ao Cineclube.
Falar mais alguma coisa? Não, se eu vou falar, eu vou chorar. Então. Come back in 3 years when I ain't got bones full of lead, antimony tears, when I ain't got cadmium veins and drugs for my brain. A good man to love, but my love won't obey. I got tooth decay, and I can't come back in